Vamos começar lá do 165. Antes eu quero fazer uma correção. Eu, às vezes, troco nomes. No vídeo anterior, eu falei Theodor Reich. Wilhelm Reich. É o Wilhelm Reich que eu estava falando. Era por causa do sadomasoquismo. E eu estava falando também, naquela ocasião, eu estava falando que o Lacan diz que o Reich, o que ele chamou de armadura, não passava de armaria. Só que em vez de falar Wilhelm Reich, eu falei Theodor Reich. Theodor Reich não existe. Theodor Reich é o homem dos xistes, é o que Freud gostava, para quem Freud escreveu a questão da análise leiga, porque queriam tirar ele daí porque ele não era médico, era um super analista. Wilhelm Reich, não é Reich, esse era o Reich, Wilhelm Reich, é o camarada que descobriu a parte do sadomasoquismo que Freud aproveitou, mas que fez organoterapia, que é da quem a gente vai falar, falou no último bloco. Não tem nada a ver um com o outro. Freud permaneceu com ele porque ele tinha perfeita noção do que era a interpretação em psicanálise. Por que eu falo com essa acentuação? Porque eu aprendi, meu primeiro curso de psicanálise era com analistas que vinham da APA e judeus, inclusive. Os judeus sabem pronunciar os nomes deles. Então, era Theodor Reich, Wilhelm Reich, assim por diante. Aí depois o povo falava Wilhelm Reich, o Leo Scutazé, lê análise do caráter, e aí ficou. Então, quando eu falar Wilhelm Reich, tal, mas acontece que eu tive aula com um professor que falava o nome certinho. Então, foi o erro vocês me desculpem. Bom, agora vamos começar. 165. Vocês lembram que a gente estava falando da questão da análise do caráter, justamente. A gente passou por uma porção de coisas que foram faladas aí. No entanto, a definição de Bichat no Despontar da Biologia forneceu da vida como conjunto das forças que resistem à morte. Olha que bonito. Bem como a mais moderna concepção que encontramos em um cânon, na noção de homeostase, como função de um sistema mantenedor de seu próprio equilíbrio, estão aí para nos lembrar que vida e morte se compõem numa relação polar, no princípio, no próprio seio de fenômenos relacionados com a vida. Você tem a vida. Na vida você tem a vida e a morte acontecendo. Você tem uma noção de homeostase, de equilíbrio aí. Então, por exemplo, assim, eu não posso tomar, eu tenho que acabar com o radical livre. Não acaba. Se você acabar com o radical livre, você acaba com você junto. Você precisa de radical livre. Você não pode ter em excesso radical livre. Então, tem umas pessoas que falam umas coisas malucas, né? A cadaverina é necessária, né? Tem que ter cadaverina. Então tem gente que fala umas palavras da biologia e dão mais aulas estranhas por aí de natureza que estão erradas, tá? Bom, o que a gente tem é a vida com a sua vontade própria e nesta vida você tem condições que estão em estágio de estar vivos e em estágios de morte. E isso tudo funciona fazendo o meu estado, equilíbrio, para você manter o processo em andamento. Lá na ponta, a vida se mantém. Por conseguinte, a congruência dos termos contrastantes do
instinto de morte, com os fenômenos de repetição com que a explicação de Freud os relaciona, efetivamente sob a qualificação de automatismo, que é o Wiederholzwang, automatismo da repetição, não deveria causar dificuldade caso se tratasse de uma noção biológica. A gente, na verdade, tem de um lado a questão psicológica e de outro a questão da biologia. Na biologia você tem, de fato, a vida e a morte e fazendo esse equilíbrio de homeostase. E o que aconteceu? Na escola de Asclepio, lá, muitos anos atrás, não tinha essa confusão. O que você tinha? O bios, o logos e o nous estavam todos juntos. E isso, a partir do século IV, por aí, se separa. Então, Hipócrates fica com o bios. O Platão, o logos. Né? E aquela gente lá do Pitágoras, que é um pouco anterior, fica com a parte do nous, do entendimento, que é o espírito, e vai vão ser considerados místicos e tal. Você hoje tem os cosmólogos, o pessoal da ciência, alta ciência, pura, matemática pura, né? A cosmologia. Essa gente tem um domínio de uma coisa que não está ali na empiria, você não tem como provar. Você antecipa até, na física você antecipa tal fenômeno, até que, enfim, alguém prova que aquilo que foi antecipado por Joãozinho foi provado por Zequinha numa universidade dos Estados Unidos, e aí o Zequinha ganha o prêmio Nobel porque ele provou. Mas quem pensou naquilo foi o outro, falou, isso aí tem que ser assim. A física funciona assim, por exemplo. A matemática corre atrás, acompanhando. Agora, na biologia, não, você tem que provar tudo, tudo. Então, você tem essas diferenças. Mas, na verdade, é muita complicação isso, tá? Por exemplo, as pessoas acham, os médicos, sobretudo, eles têm, os médicos ocidentais, os orientais não, eles têm a visão do corpo em D4, como nós trabalhamos na psicanálise com topologia, a gente trabalha em D4, na psicanálise lacaniana, não da IPA. Mas por isso é que a gente estuda taoísmo e tal. Mas o médico comum é tudo em D2, então um trata do coração, outro da perna, outro do fígado, outro do baço, outro do pâncreas, outro do ouvido, ele não liga nada com nada. Aí quando você fala para ele que existe psiconeuroimunoendocrinologia, ele pira, mas porque não existe. Tudo que acontece acaba entrando através de quem? Das informações que o sistema nervoso vai captando. Isso Freud já mostrou lá no projeto, e os neurologistas aproveitaram isso quando fez 100 anos o projeto, eles fizeram uma grande festa, né? Teve até prêmio Nobel, o prêmio ganhou por conta do projeto. Muito bem. Aí onde você tem célula do sistema nervoso, tem célula do sistema imune funcionando. Então, se mexeu no sistema nervoso, o sistema imune está lá se defendendo. E ele, por sua vez, ele tem exércitos, ele se defende, ele cria coisa, ele mesmo cria célula para matar ele mesmo, ele é terrível. E ao mesmo tempo ele produz hormônios. Então você às vezes tem um problema aqui e vai ter uma tiroidite de Hashimoto lá. E é por isso que existem a clínica dos fenômenos psicossomáticos. E você vê a riqueza que é a uveíte, as rosáceas, os cânceres, os vários cânceres, e a relação disso tudo. Não é só com a genética, porque senão a família inteira teria câncer. Tem que ter uma circunstância que leve a isso. É muito importante tratar disso. Acabou que eu gastei o tempo falando disso, mas eu tenho que falar. Porque o Lacan vai entrar em vida e morte. Porque o Freud entrou em vida e morte. Porque o Bichat está aqui falando, né, nesse despontar da biologia como um conjunto de forças que resistem à morte. E porque o Cano vai falar da noção de homeostase, de equilíbrio.
Então, isso tudo a gente tem que ter essa noção. Não é possível até hoje a gente continuar ainda fazendo confusão ou então achando que certos tratamentos a gente pode... Eu tive uma amiga que teve um tumor no cérebro, só chorava de uma fista, isso há muitos anos atrás, e o analista interpretava que era um problema com a mãe, porque como ela só chorava do lado esquerdo, ela tinha um belo tumor cerebral. Porque a gente não pode ter essa arrogância, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ter essa ignorância, tá? Eu tive que parar no 165 porque tive que fazer essas correções. Paciência. Vamos dar